20 de julho de 2024, sábado da 15ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sábado, chegamos ao fim da semana, louvado seja Deus, agradecer por tudo que vivemos, mesmo as situações difíceis, talvez desafiadoras. Eu não sei o que você viveu nessa semana, mas que o nosso coração possa encerrar essa semana cheio de gratidão, mesmo nos momentos difíceis. Se nós olharmos bem, nós percebemos a ação de Deus, a presença de Deus a nos impelir, a nos ajudar, a nos levar adiante, não é verdade, minha gente? E consagrar a semana que vai se iniciar amanhã. Que seja uma semana melhor, cheia de Deus, cheia de bênçãos. Meus queridos, nós vamos meditar nesta manhã deste sábado a leitura da profecia de Miqueias, capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades, ainda em seus leitos. Ao amanhecer do dia, executam tudo o que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência. Cobiçam casas e roubam-nas. Oprimem o dono e sua casa, o proprietário e seus bens. Isto diz o Senhor: eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça, de onde não livrareis vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Naquele dia sereis assunto de uma alegoria, de uma canção triste que diz: fomos inteiramente devastados, a parte de meu povo que passou a outro, por ninguém lhe será restituída. Os nossos campos são repartidos entre infiéis. Por isso, não terás na Assembleia do Senhor quem meça com cordel as porções consignadas por sorte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, depois de nós percorrermos um trajeto, caminharmos junto do profeta Isaías, desde o último sábado até ontem, hoje, sábado, a igreja nos entrega um outro profeta, o profeta Miqueias. É muito importante nós tomarmos consciência de que o trajeto da liturgia da igreja, nas primeiras leituras do Antigo Testamento, é um trajeto cronológico, de maneira geral. Claro que tem as suas exceções, mas nós vamos acompanhando o trajeto cronológico, não somente em um texto, ou em um profeta, ou em um livro, mas seguindo o trajeto cronológico nos diversos livros que trata exatamente daquela parte, daquele período histórico. Nós estamos acompanhando ao longo dessas 3 semanas, se não me engano, se não me falha a memória, o século VIII e sua transição para o século VII antes de Cristo. É a fase em que o reino do norte, Israel, encontra-se separado do reino do sul, o reino de Judá, né? E alguns profetas residem no sul, são naturais do reino do sul, mas profetizam no norte. Outros são naturais do próprio reino do norte e profetizam lá mesmo. Cada profeta tem a sua singularidade. E hoje nós acompanhamos o profeta Miqueias. Miqueias, como também o primeiro Isaías, como também Amós, como também Oséias, que nós acompanhamos nas últimas semanas. Miqueias, ele viveu no século VIII a.C. e ele ele viveu no reino de Judá, no reino do sul, né? Miqueias, ele exerceu seu ministério profético em alguns reinos, né? Dentre os mais conhecidos, o rei Jotão, o seu filho
rei Acás, e o seu filho, rei Ezequias. Por isso que a igreja colocou esse texto de maneira seguinte ao texto de ontem, porque ontem nós falávamos de Ezequias. E Miqueias profetiza também no reino de Ezequias. Consegue perceber que a igreja está juntando textos que tratam o mesmo período histórico? Pois bem, então Miqueias está na mesma situação do primeiro Isaías, que nós acompanhamos ao longo dessa semana. O Reino do Norte é aquela situação de corrupção, ao mesmo tempo que acontece uma prosperidade muito grande econômica em relação ao reino. No interior do reino, muita corrupção, muita opressão dos pobres, muita corrupção dentro da parte religiosa, da religião, né, no próprio Reino do Norte. E também o Reino do Sul, que vai ser tratado um pouquinho mais para frente, né, mas também não fica muito atrás, né? E Miqueias vai profetizar diante das mesmas situações. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam da maldade ainda em seus leitos. Olha só. Cobiçam campos, tomam-nos com violência, cobiçam casas, roubam-nas, oprimem o dono e a sua casa, o proprietário e seus bens. Aqui se está falando daquela estrutura de governo daquele reino, né? Onde os pobres eram oprimidos, né? Por exemplo, o que acontecia lá? Uma pessoa melhorava um pouco de vida, logo os líderes do reino, os administradores, né, os que estavam acima do povo, aumentavam as taxas de impostos. Para quê? Para que essa pessoa que prosperou um pouquinho, ela voltasse na sua situação marginal, vamos dizer assim, de pobreza. Então, era tudo condicionado, de tal modo que os pobres não conseguiriam deixar de sê-los. E os ricos cada vez enriqueciam mais. Então, uma situação de injustiça social escrachada. Consegue compreender, minha gente? Nós vemos isso, então, e o que acontecia também? Aumentavam as taxas de impostos, o povo não conseguia pagar, eles confiscavam os bens que o povo tinha conquistado, com seu suor, com suas lutas, né? E arrancavam as forças, como diz o texto, oprimem o dono da casa, o dono e a sua casa, o proprietário e seus bens, né? Então, uma situação de muito pecado social. E aí o profeta Miqueias, como os outros que nós já ouvimos, vai denunciar esses pecados. E o profeta Miqueias, de maneira bem incisiva, ele vai dizer que o povo, mesmo escolhido, não passará para uma nova experiência de Deus sem antes pagar por esses delitos. Olha só, né? Naquele dia sereis assunto de uma alegoria, de uma canção triste. Olha só. Eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça, de onde não livrarei os vossos pescoços. Ou seja, não tem mais o que fazer, né? O povo vai ter que passar pelas consequências de maneira necessária, não tem mais o que fazer. Olha, o texto muito firme, muito firme. E nós podemos colocar esse texto um pouquinho, minha gente, na nossa vida sócio-civil, vamos chamar assim. Né? A sociedade de hoje, não somente o município onde habitamos, o estado, a nossa nação, mas a gente olhar no âmbito mundial, como as pessoas estão se afastando do projeto genuíno de Deus. E quantas coisas, a partir dos pecados que aumentam, que se tornam muito mais evidentes, quantas coisas têm acontecido que não acontecia antes, né? Eu sei que você que está escutando aqui, se você é bem jovenzinho, bem jovenzinha, talvez você não tenha propriedade para certificar isso, mas se você que está escutando, você já traz longos anos de vida, não é bem verdade que nós vemos no mundo de hoje, que é um mundo muito mais secularizado, muito mais estruturalmente, muito mais maldoso do que antes? Nós não vemos no mundo de hoje coisas e aberrações que nós não víamos antes? Até mesmo por parte da natureza,
por parte até das questões naturais. Quantas coisas acontecendo, minha gente. Né? Ontem eu estava lendo um jornal, aqui na região, Itu, Jundiaí, a região onde nós moramos aqui, no estado de São Paulo. Eu digo estado de São Paulo porque tem pessoas que me ouvem de outros estados. Questão de terremoto que aconteceu no Chile, que pode ser sentido aqui nesse território. Olha, nós nunca tínhamos visto isso antes, né? Nós não vimos essas coisas antes, né? E aí vai ter aqueles que vão falar assim: isso sempre aconteceu. Olha, minha gente, nós vemos coisas acontecendo que nós não víamos antes. Por quê? Primeiro, por causa do pecado estrutural do mundo de hoje. A questão ecológica, o Papa Francisco tem falado sempre e muito disso. Cada vez que o homem permanece num pecado ecológico, a natureza vai respondendo cada vez mais sobre isso e vai chegar a um ponto que vai responder de maneira muito mais desastrosa. Então nós vemos as consequências da perseverança no pecado, da estrutura social. Como também pode acontecer na nossa vida pessoal, nosso pecado pessoal, né? Quando nós continuamos em algumas coisas que a gente vê que não está legal e a gente não se transforma, não se inova, não se renova, como eu tenho falado esses últimos dias, a gente chega a consequências daquilo, né? Consequências não boas. E estruturalmente, socialmente, também isso vale, né? Eu, na época da pandemia, que eu estava em outra paróquia, não estava nessa paróquia que eu estou hoje, por várias vezes eu pequei. Gente, vamos refletir um pouquinho. Sabe aquela época que tinha porcentagens de permissão para as pessoas participar? Hoje pode vir 30%, hoje pode vir 20%, hoje pode... Sabe? Eu falei várias vezes, gente, vamos refletir essa pandemia. Será que por detrás de uma questão biológica e fisiológica não tem a permissão de Deus, a providência de Deus tentando conversar com o ser humano? Vamos refletir um pouquinho. Será que não é Deus chamando o ser humano à conversão? Não somente na questão ecológica, mas na questão até mesmo moral, na questão religiosa e espiritual. Será que esses acontecimentos não são vozes do próprio Deus a falar conosco, que nós estamos talvez ignorando ou não estamos compreendendo? Não é mesmo? E é o que está acontecendo aqui na época de Miqueias, na época de Isaías, do proto-Isaías, do primeiro Isaías, na época de Amós, de Oséias e de tantos outros. Ora, é uma questão de não ouvir a Deus. Deus vai falando e a pessoa não vai ouvindo a Deus. Deus está falando e a pessoa não vai ouvindo a Deus. E as coisas vão piorando, né? Você sabe, você tem escutado a verdade, você tem escutado a palavra de Deus, você tem escutado sobre a questão do desejo de Deus de você ser uma pessoa da verdade, da igreja verdadeira, de você largar aquelas coisas que não são de Deus, aquelas crenças que não vêm de Deus. Você tem escutado coisas assim e você persiste naquilo, você está vendo que as consequências estão te acometendo e você insiste naquilo, você sabe o que Deus tem chamado você a ser, né? E nós insistimos, todos nós, em coisas que Deus tem mostrado: abandone isso, largue isso, não é o momento, ou já passou do momento de deixar, não sei a situação. É questão de discernimento. Peçamos ao Senhor hoje, nesse sábado, né, ao encerrarmos essa semana, que o Senhor nos dê o dom do discernimento. Ontem escrevia em um dos comentários das mensagens que me foi passado, né, uma pessoa perguntando: padre, mas como é que eu vou perceber os sinais de Deus? Às vezes eu penso, será que é coisa da minha cabeça ou será que é Deus mostrando um sinal? Né? E isso é uma pergunta de muita gente. E eu vou dizer a você, minha gente, as coisas não são mágicas. Tem coisa que não existem respostas matemáticas pontuais. Uma coisa eu vou lhe dizer: para você discernir alguma coisa na sua vida, passos que você tem de dar, situações que você talvez precise esperar um pouco, situações que você precisa tomar providência e seguir adiante. O que fazer, como fazer, quando fazer, qual momento, de que jeito fazer. Não existem segredos, não existem coisas mágicas, respostas mágicas. Vou dizer uma coisa para você: é muita oração, é muita Eucaristia, é missa, é comunhão, é muita oração silenciosa diante de Jesus Eucarístico, né? E é muita serenidade no dia a dia
para perceber os sinais sutis que Deus ele vai entregando no nosso dia a dia. Oração, sensibilidade, comunhão, vida espiritual responsável, séria, alicerçada em Deus, e ser uma pessoa mais serena, mais dócil, a voz de Deus que fala de maneira às vezes quase que imperceptível. É uma questão de você se esforçando por perceber Deus nos seus dias. Começa a perceber, né? Começa a ler os acontecimentos de maneira mais espiritual, sabe? Às vezes a gente lê os acontecimentos da nossa vida de maneira muito humana e muito racional, sabe? Por exemplo, aconteceu um fato triste na minha família, um exemplo. Eu preciso aprender a ler aquilo de maneira racional. Ah, tá, isso aconteceu por causa disso. Mas eu preciso também fazer uma leitura espiritual, isso é discernimento. Ora, por detrás disso, talvez esteja o inimigo de Deus que tenha suscitado tal coisa. Por detrás disso, talvez tenha sido um sinal de Deus que nos poupou de outras coisas, ou talvez isso seja uma cruz com a qual Deus queira me... Eu não sei, estou dando exemplos assim muito aleatórios para mostrar que nós precisamos refletir. Ainda refletir, nós não saberemos a resposta. Tem coisas que são misteriosas, mas nós precisamos refletir. Que Deus nos dê o dom de discernimento, peçamos a Deus o dom do discernimento pela obra, pela ação do Espírito Santo. Meus queridos, bom fim de semana. Amanhã é domingo, a homilia da missa dominical será postada, como de costume, assim que a missa for celebrada. E nós retomamos o nosso programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Nos encontraremos, começar a semana com a Palavra de Deus. Nada melhor, não é verdade? Como também encerrá-la, como nós estamos a fazer neste momento. Bom fim de semana, força e coragem, leve um abraço a toda a família. Não esqueça de curtir, de compartilhar esses materiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.